Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Dinar. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para você que nos acompanha aqui pelo canal, que são as drogas lícitas e as ilícitas. Gostaria que você tomasse esse tema com muita importância, para que você não possa se arrepender ou seus filhos caírem nessa, seus netos, e aqueles que estão, tente ajudar. Vamos abordar esse tema com muito carinho, assim de uma forma bem simples, mas que possa tocar você. Você que está talvez aí pensando de entrar nesse mundo para sair dos problemas, e você vai adquirir um grande problema. Um grande problema, né? Eu travo a língua aqui, mas assim, as drogas lícitas e as ilícitas. O que é uma coisa que é lícita? É aquilo que você pode, entre aspas. E aquilo que é ilícito é aquilo que você não pode. Então, vamos aqui fazer um apanhado disso. Acompanhe. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas que você pode ajudar com essa aula. Talvez você fazendo isso, você vai estar salvando uma vida, uma família. Então, as drogas são substâncias naturais ou sintéticas. Naturalmente, você pode encontrar aí uma droga que a natureza, vamos dizer assim, deixou exposta aí. Mas isso pode também ser criado em laboratórios, que são as sintéticas. As drogas possuem uma capacidade de alterar o funcionamento do organismo. Qualquer coisa que altere o teu organismo é uma droga. Vai te fazer mal? Não necessariamente. A não ser por um excesso aí de açúcar, vamos dizer assim. A não ser por um excesso de café. E aí isso pode trazer algum prejuízo para você. No caso do açúcar, aí a glicemia. No caso do café, talvez uma gastrite, algum problema, mas são drogas. E vamos lá. As drogas lícitas são aquelas legalizadas, produzidas e comerciadas livremente, que são aceitas pela sociedade, entre aspas, né? Nem todos aceitam. Nem toda família aceita, mesmo que seja uma droga lícita. Nem toda família aceita que o filho beba, que o filho use o cigarro, por exemplo. Cigarro comprado no mercado. É uma droga lícita. As drogas ilícitas são aquelas cuja comercialização é proibida pela legislação. Ou seja, tem um código civil que diz que a comercialização dessas drogas implica em apreensão. Além disso, as mesmas não são socialmente aceitas. Ou seja, acaba que a sociedade, de uma forma, vamos dizer assim, a maioria expressivamente, não aceita esse tipo de droga. Há muitos projetos aí para legalizar várias drogas, mas esse não é o caminho. Isso é só dizer assim, vamos tirar isso da mão de alguns poderosos, mas jogar esse problema para aqueles frágeis, aqueles que são presas fáceis. Aqui nós temos exemplo das drogas lícitas. Os medicamentos. Medicamentos são drogas. Você vai lá na rua, aí está assim escrito drogaria. Por que drogaria? Porque medicamentos são drogas. Lá no início, nós lemos que droga é tudo aquilo que modifica o nosso organismo.
modificou o teu organismo. É uma droga. E a diferença dos medicamentos para o veneno é só a dose. Então, ó, fique atento. Tá com a cabeça doendo e alguém te diz, tome um comprimido. Só que você acha que a dor é maior do que o que a pessoa imagina. E você vai e toma 2. Você está se envenenando. Não faça isso, tá? São drogas. Mas por que droga e farmácia? Farmácia é um lugar onde, além de ser uma drogaria, é um lugar onde manipula alguns medicamentos. Por isso que farmácia, tá? No geral, nós temos só drogarias. Farmácia é onde se manipula, tá? As bebidas, sejam elas destiladas ou as fermentadas, são bebidas alcoólicas, então são drogas lícitas, são comercializadas em comércio, no bar, em supermercado, mas são prejudiciais à saúde, tá? Por isso que são proibidas a venda a menores de 18 anos. Tem países aí que não permite, só permite a venda acima de 21 anos, tá? Se eu não me engano, no Paraguai é assim, tá? O cigarro, se encontra ele em todos os lugares, mas é uma droga lícita, é um dos mais prejudiciais aí, vamos dizer assim, um dos mais causadores de câncer, um dos que mais matam e as pessoas não sabem. O cachimbo que a sua avó, bisavô, tataravô usa ou usava, são drogas, é uma droga, tá? Por que eu coloquei aqui o café? O café é uma droga, ele modifica o nosso organismo. Só que é uma droga que não vai, vamos dizer assim, trazer um prejuízo como se fosse um uísque, uma cerveja, um cigarro. Mas é uma droga, ela vai modificar o teu organismo. O que eu quero que você entenda, caro telespectador, é que aquilo que modificar o teu organismo foi modificado, no sentido de sensação de prazer, etc, etc, foi por uma droga. Só que essa droga, ela pode ser consumida, mas às vezes esse prazer pode trazer consequências, então não deve se consumir. O chocolate também é uma droga, ele te traz uma sensação de prazer. Às vezes as mulheres, por exemplo, está nervosa e às vezes uma barrinha de chocolate acalma, e de fato isso acalma todos. Vai fazer uma prova, uma barra de chocolate branco, comer antes uns 30 minutos, por exemplo, vai te dar uma calmaria, por a questão do nível de a glicose, por exemplo, vai subir um pouco, modificou o teu organismo. Eu considero é uma droga. Pode ser consumida? Pode. A não ser, você vai ter um problema, a não ser que você vá consumir aí em grande excesso, você vai ter problema com a glicemia, por exemplo. Mas é uma droga. Nós estamos falando aqui de drogas lícitas. Algumas que não se deve consumir, mesmo que elas sejam lícitas, e outras que você pode consumir com cuidado. O chocolate você pode consumir, mas com cuidado, para não trazer obesidade, por exemplo. O café pode consumir? Pode, mas é claro que no café tem a cafeína. E isso, tem pessoas que não podem tomar café. Às vezes, não dorme. Então, modificou o organismo. Agora vamos para as drogas ilícitas. Nas drogas ilícitas, eu coloquei algumas imagens aqui de algumas drogas, tá? De pouquíssimas drogas, das que talvez a gente tenha visto falar, que são mais comentadas. A maconha, o LSD, a cola, por exemplo, é uma droga, ela entra lá na questão de uma droga lícita, porque ela que acaba sendo comercializada para outros fins. O thinner, por exemplo, acaba sendo comercializado para outros fins, mas tem pessoas que não têm o devido dinheiro para comprar essas outras drogas, que acabam usando a cola, por exemplo. E isso também é tão perigoso quanto outras drogas. Aqui nós temos
as drogas pesadas, a cocaína, o crack. Nós temos aqui a heroína. As drogas injetáveis são drogas que, além do perigo que todas as drogas trazem aos nossos órgãos, ao nosso sistema nervoso, as injetáveis vêm com ela a questão das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, as DSTs que eram chamadas, tá? Por quê? Uma pessoa injeta, passa para outra pessoa. Se um tiver esse vírus, o HIV, vai passar para outras pessoas. E geralmente pessoas que usam drogas injetáveis não fazem esse consumo sozinho, faz um grupo de pessoas, de 4, 5, 8 pessoas. E sempre tem alguém novo entrando, por exemplo. E é isso que acaba trazendo para a pessoa, além do problema mental, além do problema psicológico, traz também algo que já vai ser irreversível, que é uma IST. Então, são vários problemas que estão entrando aí juntamente com a droga também, tá? Então, aqui tem essas imagens, reflitam sobre isso, e vamos para frente. Quais são os efeitos das drogas? Eu pontuei alguns aqui, porque assim, se for para a gente falar aqui de cada uma droga e do efeito dela, a gente vai passar aqui horas e horas falando, tá? E o objetivo aqui é despertar com você nesse pequeno vídeo o perigo das drogas e a diferença das drogas. Então, uma é a sensação de euforia. Então, aqui você pode ter uma sensação de euforia, vamos dizer assim, que por drogas estimulantes, a cocaína e o crack. Essas drogas, elas ativam o sistema nervoso das pessoas que usam. Acaba causando a questão de picos de sensações e excitações, por exemplo, um poder, uma energia a mais. Então, a cocaína e o crack traz essa sensação de euforia para os usuários. Outro ponto importante é o relaxamento muscular e o bem-estar. São as drogas que causam depressão. Assim, colocar só a heroína e o álcool como droga que causa depressão é uma demagogia, mas é como se estivesse elencando o principal, por exemplo, efeito dessas drogas. São drogas, a heroína e o álcool, e principalmente o álcool, que são consumidas por pessoas que, às vezes, quando está cansada do serviço, acabam, não, eu vou tomar uma para dar uma relaxada, relaxar, fazer um relaxamento muscular, sentir bem, e acaba fazendo isso todo dia, um consumo excessivo. Isso abre portas para outras drogas, para a heroína também, que é um relaxamento muscular, causa a sensação de que se relaxou, dá uma sensação de sono, dorme bem. Então, isso é um falso relaxamento muscular, um falso bem-estar. Tá? Outro ponto é a diminuição da capacidade de dirigir. As drogas, de forma geral, elas são proibidas pelo Código de Trânsito, o consumo. Até mesmo pessoas que fazem uso de alguns medicamentos, quando vão dirigir, se recomenda que esse medicamento ele seja tomado para que ele não tenha esse efeito durante a viagem, porque senão, ao fazer o teste do bafômetro, vai acusar a presença de álcool no organismo. E até a pessoa provar, e a pessoa pode até provar, mas mesmo assim esse efeito pode ser desastroso. A perca, um sono repentino, uma incapacidade de parar o carro, causar um acidente. Então, aqui
As mais perigosas, nesse caso, é a LSD e o êxtase, que são as mais perigosas. São aquelas que, vamos dizer assim, que o sentido fica mais alterado. O sentido, nossos sentidos, de percepção, de visão, de escuta, por exemplo. Então, são as drogas que causam essa modificação mais repentina. Outro ponto são as alucinações. O que seria uma alucinação? É você ver algo que não existe, algo que não está presente. Você está vendo pessoas que dirigem e precisam dirigir aí 2, 3, 4 dias, às vezes acaba caindo no arrebite. E ele é proibido o uso dele porque faz uso desse, vamos dizer assim, medicamento, que ele é comercializado de forma legal, e toma ele juntamente com café, com Coca-Cola. Coca-Cola é uma droga, tá? As bebidas, no caso, acaba sendo uma droga, porque modifica o teu organismo. Você pode tomar? Pode, mas tem que ter isso em mente. Drogas perturbadoras, o exemplo aqui do LSD e êxtase, por exemplo, são essas drogas que causam alucinações, ela acaba alterando cores, por exemplo, quando a pessoa faz o consumo dessas drogas, que é feita muito por jovem baladas, em rave, por exemplo. Por que consome? Porque isso acaba alterando as cores do ambiente, aquela sensação de uma cor mais chamativa, de uma cor mesmo, eu estou presente, eu estou aqui, eu quero ser visto. Altera sons, por exemplo, aquele som que está naquele ambiente acaba alterando um som, talvez, que dá aquela sensação de prazer para ele. A própria percepção da realidade também. Então, essas alucinações, ela é causada pelas drogas, mas principalmente pela LSD e êxtase, tá? E tristeza. É o último ponto aqui dos efeitos. São vários efeitos que nós temos do consumo das drogas, tá? Ponto é esse aqui, tá, gente? A tristeza aí, no caso, aí são causadas pelas drogas depressoras. No caso, as drogas depressoras é a heroína e o álcool. Aquela pessoa que está passando por um momento psicológico grave. Aquela pessoa que está com a depressão, está com a tristeza. Ela busca o álcool, ou ela busca até mesmo outras drogas, e a heroína, no caso aqui, citada, como um meio de sair dessa depressão. E acaba que essas drogas, elas acabam afundando mais a pessoa, isolando mais a pessoa, trazendo a pessoa mais para uma realidade mais de tristeza. Então, a pessoa tenta sair de uma depressão, de uma tristeza, de uma melancolia, são as mesmas palavras diferentes da mesma coisa, e, pelo contrário, o tentar fugir usando isso é o se afunilar mais no problema, se afunilar mais nos problemas psicológicos. E aí isso pode levar à morte, e vai levar à morte. Então, tenha esse cuidado. Tenha esse cuidado com seus familiares, com seus filhos, com seus irmãos, com alguém que está muito próximo de você. Às vezes está precisando, está muito triste, e você pensa que é algo que é tão passageiro e você não resolve de forma com uma boa conversa, e a droga acaba convidando essa pessoa para resolver esse problema. Ou seja, para inserir mais problemas. Aqui nós temos alguns efeitos que a droga faz, por exemplo. Vamos começar aqui. Pessoas que usam drogas, por exemplo. Como fica a mão dessa pessoa, os dedos dessa pessoa, todo cortado, as unhas, parecendo uma pessoa que acaba virando uma pessoa mendiga, uma pessoa escrava da droga.
Olha os dedos dessa pessoa, como fica. É uma pessoa que, ao sair no meio das pessoas, as pessoas já acabam percebendo que a pessoa está usando droga pelos dedos. E aí já começa a se tornar uma marginalização. Fica difícil o emprego, fica difícil o convívio, e etc, etc, tá? Dentro de casa, com outras pessoas, e etc, tá? O neurônio, os neurônios são os mais afetados, porque ele tem a sinapse, a transmissão do impulso nervoso, e acaba causando a morte dos neurônios. E, velho, os neurônios são fios, tá? Se você tirar um fio da tua casa, certamente uma tomada não vai ligar, ou uma lâmpada não vai, uma tomada não vai funcionar, uma lâmpada não vai ligar, velho. Então, um neurônio teu queimado, 2 neurônios teu queimados, tu não vai responder mais com a mesma agilidade que você respondia quando você era aí uma criança, um rapagote. Então, você tirando os fios aí do teu corpo. Então, as drogas faz isso, ela vai começar por aí. Por isso que vai ter problemas psicológicos, você vai agir de uma forma que você não vai perceber. Às vezes, quando você perceber que você fez uma besteira, mas já é tarde, a droga te convida de novo, você usar para tentar esquecer aquilo, você torna a fazer outra besteira maior, e quando você pensa que não, tua vida acabou, você acabou com quem estava próximo. Acabou com pai, com mãe, com casamento, e etc, tá? Com você. O efeito da cocaína na região do cérebro, tá? É como se queimasse, pegasse mesmo vamos dizer assim, um fogo, um fogaréu, e colocasse ali, tá? Colocasse o fogo ali mesmo, um ferro quente, queimasse teu cérebro, tá? Então, imagina, aí é feito por neurônios, se aí é constituído por neurônio, então você está desligando toda a energia da tua casa. Então, não vai conseguir mais ligar nada, não vai conseguir mais ligar uma TV, uma geladeira, não vai conseguir mais ligar uma lâmpada. O efeito do crack no coração, arritmias, por exemplo. Depois de alguns minutos, 30 minutos, por exemplo, dá uma arritmia. O efeito das drogas, pessoas que usam droga, os olhos acabam ficando vermelhos, pagam por isso. Talvez seja um efeito do sono, ou talvez seja um efeito contrário, que a pessoa não vai dormir, ela vai tentar dormir, mas os olhos não fecham. Então, são efeitos aí enormes. O efeito do cigarro, por exemplo, os pulmões, nós temos aqui 2 pulmões, né, o direito e o esquerdo. Sadio, de uma pessoa que não usa cigarro, por exemplo, e aqui de uma pessoa que usa, um usuário. Cara, é por aqui que passa todo o oxigênio. Se você entupir isso aí, tu vai ter problema. Não adianta. Então, são os efeitos. E é claro que isso aí vai ter câncer daqui até a boca, tá? E câncer já sabe, não tem para onde correr, dependendo de como está o efeito dele, tá? O efeito do álcool também é na questão do fígado, por exemplo, nós temos um fígado aqui normal, tá? Uma pessoa que faz consumo de droga, e de um fígado já com cirrose, tá? Um efeito aí sem volta, tá? É interessante que você não entre, mas se você já estiver, tenta sair e saia, porque senão o teu caminho não tem volta. Pense nisso. Para finalizar aqui, uma observação, porque eu acabei citando aqui a questão das drogas lícitas e as ilícitas. Bom, as drogas lícitas são aquelas que são comercializadas e aceitas por a sociedade, tá? A gente vai encontrar em bares de mercado, etc. Mas a gente deve ficar atento que essas drogas, como, por exemplo, as bebidas, cigarro, os medicamentos, elas acometem um número de pessoas muito maior do que as pessoas ilícitas.
Porque, digamos que num grupo de 100 pessoas, talvez esse grupo de 100 pessoas, dos 100, ninguém usa droga ilícita. Mas nesse grupo de 100, 90 pessoas tomam cervejinha, tem alguns que fumam um cigarrinho. Então, e assim devemos mapear isso num grupo aí de 8 bilhões de pessoas. Então, as drogas lícitas, elas acometem um número maior de pessoas do que as drogas ilícitas, tá? E o efeito delas é devastador, tá? Então, devemos ter muito cuidado com relação a isso, tá? Não é pelo fato dessas drogas ser liberadas que não fazem mal, tá? Pelo contrário, elas fazem mal. Então, uma coisa eu te digo, para finalizar esse vídeo aqui. Diga não às drogas, tá? Use aí o seu não para dizer, não, não quero. Não vou fazer parte. Então é isso. Diga não às drogas. Fique com Deus. Se cuida. Aquele abraço e até a próxima aula. Tchau.